comigo, primeira carta de Pedro, seu capítulo de número 2, versículo de número 24. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 24. Já está lá? Diz assim o texto: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Vou repetir: e pelas suas feridas fostes sarados. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Deus tem colocado algo no meu coração por esses dias, pastor, que a gente tem pregado sobre muita coisa. A gente tem pregado sobre vários personagens da Bíblia, e a gente tem se esquecido de pregar, eu acredito que a mensagem mais evangelística de todas, que é a mensagem da cruz. E eu quero me ater sobre o tema hoje de a nossa missão ainda é carregar a cruz de Cristo. Amém? A nossa missão ainda é carregar a cruz de Cristo. Quando nós vamos falar sobre cruz, a gente tem que entender que a cruz já estava no propósito de Cristo desde o início, desde que ele era pequeno até a sua morte sobre a cruz. A cruz foi o propósito que Cristo veio para a humanidade, para que na cruz ele fosse morto e os nossos pecados fossem perdoados. Porque Cristo morreu na nossa morte para que pudéssemos viver a vida dele. Irmão Vitor, não entendi, vou te explicar. Eu quero te explicar isso sobre 4 tópicos nessa noite. O primeiro: pelas feridas dele nós fomos curados. O segundo: carregar a cruz com Cristo. Terceiro: estar crucificado com Cristo. E o quarto: porque ter o processo da cruz é importante. Hoje é um jeito diferente que eu não estou acostumado a pregar, mas eu quero falar sobre a cruz nessa noite porque tem mexido com o meu coração. Porque quando nós falamos de cruz, nós vamos mudar a nossa ótica, nós vamos ver o culto de uma forma diferente. A gente não chega mais ao culto só por vir, a gente não chega e dá um glória a Deus só por dar glória a Deus, não. A gente chega, olha pela ótica da cruz e lembra que se nós estamos aqui foi porque um dia Cristo fez o sacrifício por nós. Mas irmão Vitor, e o que isso quer dizer sobre a questão das suas feridas nós fomos sarados? É porque no meu e no seu lugar, quando Cristo foi condenado ao Calvário, ele não foi para a cruz direto. Os soldados romanos pegaram um chicote e açoitaram o nosso mestre. Alguns dizem que Cristo ficou em carne viva por causa dos ossos que tinham na ponta dos chicotes. O sangue descia, e aí colocam uma cruz sobre as suas costas, uma coroa de espinhos e uma placa no seu pescoço, zombando dele, dizendo: aí vai o rei dos judeus. Mas irmão, o que isso tem a ver? É porque foi pelas feridas de Jesus que hoje nós somos sarados. Eu não sei se você já ficou quase doente ao ponto de quase morrer. Eu não sei, às vezes eu te peço para que você lembre agora daquele livramento que um dia Deus te deu. Eu te peço para que você coloque na sua memória agora o dia em que você falou assim: Jesus, será que eu vou respirar de novo? Muita gente passou por isso no Covid. Muita gente teve muitos tipos de doença. Aquele acidente que Deus te livrou, foi pelas feridas dele que nós fomos sarados dessas doenças. Irmão Vitor, mas as pessoas que morreram em Cristo, quer dizer que Cristo não teve misericórdia delas? Não, já te explico. É porque foram por essas feridas que Cristo hoje nos liberta. E a maior cura dele não é na nossa carne. A maior cura da cruz de Cristo na nossa vida, a maior cura que Cristo nos proporciona através das suas feridas ainda é na nossa alma. Porque nós estávamos sujos e perdidos pelo pecado, feridos pelos nossos erros.
diz: eu estou sendo ferido para que eu pudesse gerar cura em vocês. Toda vez que você ficar doente, lembre que se Jesus te livrar, é porque um dia Ele foi ferido para que pudesse nos curar. Toda vez que alguém aceita Jesus, é uma declaração dele dizendo: eu feri Jesus para que eu pudesse ser curado no lugar de Jesus. Ele morreu na nossa morte para vivermos a vida dele. Irmão, vive as pessoas que foram em Cristo. Se as feridas dele nos curam, se as feridas dele nos saram, e os que morreram em Cristo, meu irmão, eles estão muito melhores do que nós. Porque os que Jesus levou por acidente ou levou por alguma doença, se morreram em Cristo, eles não vão precisar das feridas de Jesus para serem curados, mas eles mesmos serão recepcionados pelas mãos curadas do Mestre no céu e na eternidade. Aleluia, Jesus! Esses dias para trás, faleceu lá em Campos Belos a irmã Rosana, uma das irmãs mais importantes do campo. Foi um abalo na igreja de Campos Belos, eu não estava para contar isso aqui. Mas quando ela faleceu, eu me lembro que eu fiquei muito triste, mas o Espírito Santo falou no meu coração: está triste porque antes ela estava no meio de vocês e eu a usava, mas agora ela está aqui comigo nas alturas. Todos nós já perdemos algum parente em Cristo, e a notícia que eu tenho para te dar é: eles foram recepcionados pelo próprio Mestre das mãos curadas da eternidade. Irmão Vitor, mas se pelas feridas de Jesus nós somos curados, o porquê que você está falando de Cristo? O que isso tem a ver comigo? É porque a gente fala muito sobre Moisés, a gente fala muito sobre Davi, a gente fala muito sobre Elias, só que a gente se esquece que Moisés, ele assassinou, a gente esquece que Moisés, ele desobedeceu, a gente esquece que Davi adulterou. Todos os homens da Bíblia erraram, mas Cristo é perfeito. Efésios 5, que já foi lido aqui, versículo 1: sede pois imitadores de Deus como filhos amados. 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 1: sede pois meus imitadores como sou de Cristo. O nosso modelo de fé não é Moisés, o nosso modelo de fé não é Abraão, o nosso modelo de fé não é João Batista, o nosso modelo de fé continua sendo Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, o que as feridas de Jesus têm a ver comigo então, além de me curar? É porque às vezes você está na mesma situação de Jesus, porque Jesus mesmo ferido emitiu cura, e às vezes Jesus nos pede para sermos usados mesmo feridos. Irmão Vitor, não entendi. Já chegou aqui na igreja falando assim: ô Senhor, eu queria tanto escutar um louvor, e aí Deus te coloca para cantar. Já chegou aqui na igreja e falou: Senhor, eu preciso tanto de uma palavra, aí Jesus vai te colocar para pregar. Jesus, eu queria tanto um abraço, aí Jesus te manda abraçar alguém. Jesus, eu queria tanto uma visita, aí Jesus te manda visitar alguém. Irmão Vitor, o que é isso? É quando Paulo fala em Gálatas 6,17: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Isso é você ferido, mas Jesus dizendo: você tem uma missão, você tem um chamado, você tem um propósito. Então, mesmo ferido, continue a caminhada, porque tem alguém que pode ser curado e sarado pelas suas feridas. Nem sempre que eu preguei eu queria pregar. Muitas vezes eu queria estar aí sentado ouvindo uma palavra, mas Jesus me colocava para pregar. E eu sei que muitas vezes isso não é diferente com você. Às vezes você está precisando, mas Jesus te ordena a fazer, porque mesmo ferido, Jesus continua te usando na obra dele. Por quê, irmão? Porque a missão não pode parar. As marcas doem, as marcas ferem, as marcas sangram, mas é como Paulo disse: é trazer no nosso corpo essas marcas de Cristo. Aí chega o processo de carregar a cruz, porque Jesus recebe uma coroa de espinhos, para que na eternidade nós recebamos uma coroa de vida eterna. Jesus é colocado na placa, zombando dele, chamando ele de rei dos judeus, para que na eternidade nós sejamos reis do novo céu e da nova terra.
Jesus aguentou toda a zombaria para que hoje pudéssemos estar aqui. E o que é que Jesus nos pede? Cada um negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Mateus 16:24. Negue-se, pois, a si mesmo, tome sua cruz e siga. Porque negar a si mesmo e carregar a cruz não é fácil. Porque é negar a minha vontade, é negar o meu eu, é negar às vezes quem eu sou. Para quê, meu? Para que Cristo viva em mim. Porque hoje as pessoas aceitam Jesus e a gente já quer colocar elas para pregar, a gente já quer colocar elas para cantar, vamos aproveitar. Mas antes temos que desenvolver o caráter de Cristo nas pessoas. Antes de usar o dom, nós temos que ensinar a negar a si mesmo todos os dias e carregar a sua cruz. Cada um de nós tem uma cruz a carregar todo dia. É fácil? Não. É por isso que é cruz. Porque além de estar crucificado, nós também temos que carregar a nossa cruz todos os dias. E Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Durante 3 anos e meio, Jesus nos preparou para carregar a cruz deles. Quando Jesus chama Pedro, quando Jesus chama André, quando Jesus chama João, quando Jesus chama Tiago, Ele nos escolhe e diz: um dia, vocês também vão precisar carregar uma cruz. A nossa cruz hoje não é física, a nossa cruz hoje é uma cruz espiritual. E alguém um dia pode até ter falado para você: a cruz tem o seu tamanho. Mentira. A cruz é mais pesada do que você pode carregar sozinho. Irmão Vitor me prova, quando Jesus estava carregando a cruz, a Bíblia diz que ele cai no chão. E quando ele cai no chão, os soldados romanos veem que ele não está dando conta de levantar. Aí eles chamam Simão, o tal de Cirineu, pai de Alexandre e Rufus, e fala assim: ajuda ele a terminar de carregar a cruz até o final do Gólgota. Irmão Vitor, o que isso quer dizer? É porque a nossa cruz não foi feita para carregarmos sozinhos. Já parou para pensar nisso? A nossa cruz não foi feita para carregarmos ela sozinho. Deixa eu te perguntar: está ajudando o seu irmão a carregar a cruz dele ou está olhando só para a sua? Porque hoje em dia o mundo não é fácil, carregar a cruz não é fácil, mas se nós colocarmos as mãos uns nos ombros dos outros e falarmos: vou ajudar você a carregar a sua cruz, nós chegamos no final do nosso propósito. Porque tudo que o diabo quer é te atrapalhar a fazer a missão que Cristo te chamou para fazer. Tudo que o diabo quer é atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. Ele usou Pedro para isso quando falou assim: tenha dó de ti mesmo, mestre. Esse negócio de morrer, deixa esse trem para lá. Jesus olhou e falou: para trás de mim, Satanás. Não venha querer atrapalhar o meu propósito, porque o meu propósito está na cruz. Às vezes o diabo quer nos afastar da cruz, mas a nossa missão continua lá. Irmão Vitor, mas como que eu vou fazer para não carregar essa cruz sozinho? É porque ninguém dá conta de carregar ela só. Porque todos nós, e preste atenção, todos nós já queremos parar, todos nós já quisemos parar, todos nós um dia falamos assim: esse negócio de ministério, pastor, melhor desistir. Esse negócio de obreiro, vou desistir. Esse negócio de ser crente, não está dando mais. Mas aí Jesus sempre levanta um Cirineu para nos ajudar. Eu me lembro que quando eu cheguei na faculdade estava muito difícil, e às vezes apareciam alguns problemas. Eu não sou do tipo que gosta de levar todos os problemas para os meus pais. E aí às vezes eu ficava lá calado, mas aí tinha um amigo meu que me mandava mensagem e falava: tá onde, Zé? Eu falava: estou chegando na faculdade, vou te ligar. Nunca falei isso para ele, mas quantas vezes essas ligações do Espírito Santo ministravam no meu coração e dizia: eu não deixo você desistir, eu coloco pessoas na sua vida para falar assim: eu ajudo você a carregar essa cruz.
Se hoje eu não parei de pregar, eu devo aos meus pais, eu devo a esse meu amigo, porque um dia eu falei para ele, eu acho que é melhor eu parar, não estou aguentando mais, porque eu prego, eu não estou vendo resultado. E ele diz, faça qualquer coisa na sua vida, mas não saia da presença de Deus. Nós ainda precisamos de Simões para ajudar a carregar as nossas cruzes todos os dias. Quando Jesus chama Pedro, quando Jesus chama André, Tiago, João, uns estão pescando, os outros estão costurando as redes. Por quê, irmão Vitor? Porque nem todo mundo foi chamado para lançar a rede ao mar, mas você pode costurar a rede de alguém. Irmão Vitor, não entendi. Nem todo mundo foi chamado para culto, nem todo mundo foi chamado para pregar em culto. Pregar no mundo é uma ordenança, não é um dom. Agora, pregar em culto não é todo mundo. Agora, deixa eu te falar: se você não está aqui na frente, se você não tem chamado para pastor, se você não tem chamado para obreiro, ajude essas pessoas a costurar as redes delas. Ajude em intercessão, ajude em oração, porque nós precisamos das ajudas uns dos outros para carregar a nossa cruz. Irmão Vitor, mas eu cheguei num culto como esse desse jeito. Às vezes você chegou aqui e falou, eu quero parar, eu quero desistir, eu quero abandonar o ministério, eu quero abandonar esse negócio de ser crente, eu não estou vendo resultado, a cruz está pesando, e parece que não aparece ninguém para me ajudar, irmão Vitor, mas eu tenho uma notícia para te dar. Jesus ainda levanta um sirineu. Irmão Vitor, que sirineu é esse? Representado nos dias de hoje, quando teve a reunião celestial, Jesus falou, Pai, eu vou, mas eu não posso ir e voltar e deixar eles sozinhos. João 14, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai para que mande o outro Consolador. Sabe quem é o sirineu que Jesus levantou nos dias de hoje para te ajudar a carregar a sua cruz? Ele tem um nome chamado Espírito Santo de Deus. Sabe por que você ainda não desistiu? Sabe por que ainda não abandonou o barco? Sabe por que ainda não abandonou o ministério? É porque o Espírito Santo pegou a cruz com você e disse, vou te ajudar a carregar até o fim. Vou te ajudar a levar até o fim. É por isso que Jesus não abre mão da sua missão. É por isso que Jesus não abre mão do seu propósito. É porque Ele enviou o Espírito Santo a te ajudar a carregar essa cruz todos os dias. A cruz muda a ótica que enxergamos o culto e enxergamos a nossa vida. Porque quantas vezes a gente chega na presença de Deus e fala, aqui é o meu limite, irmãos. Aqui eu não vou mais. Daqui eu não consigo carregar mais. Aí chega o Espírito Santo no seu ouvido e fala, coloca a mão no meu ombro. Eu te ajudo a chegar até o final. Coloca a mão no meu ombro, que o peso da cruz eu carrego junto com você. Porque se a cruz fosse do nosso tamanho, a gente poderia se ensoberbecer, pastor. Cheguei lá porque eu sou forte. Cheguei lá porque eu consegui carregar a cruz. Cheguei lá porque a cruz tinha o meu tamanho. Mas como a cruz é mais pesada, você tem que olhar e falar assim, se eu cheguei até aqui foi porque alguém me ajudou. Se eu cheguei até aqui foi porque o Espírito Santo me sustentou. Se você está aqui nessa noite, não é um acaso. Você está aqui não é nem porque você quer. Você está aqui é porque quando você pensou em largar a cruz de lado, o Espírito Santo te pegou nos ombros. O Espírito Santo colocou a cruz no ombro dele junto com você e falou, vou te ajudar a chegar no seu propósito. É por isso que você não pode desistir. É por isso que você não pode parar. É porque a cruz de Cristo reflete em você. Irmão, e aí? Aí que Jesus chega no corpo. Crucificam Jesus. E alguns dizem que querem ser como João, estar aos pés da cruz de Cristo. Só que eu prefiro ficar com Paulo. Porque João, quando chega a hora que os romanos crucificam Jesus, João foge, porque senão podia ser morto também. Eu prefiro ficar com Paulo, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Não é estar aos pés da cruz, é estar na cruz
mas Cristo vive em mim. Quando nós decidimos carregar a mensagem da cruz como a nossa principal missão, nós estamos dizendo para Deus que não viva mais o não vivo, que não viva mais o meu eu, que não viva mais o meu querer, que não viva mais quem eu sou, mas que Cristo viva em mim, que não seja mais o meu caráter, mas que seja o caráter de Cristo, que não seja mais os meus sonhos, mas que sejam os sonhos de Jesus, que não sejam mais os meus projetos, mas sejam os projetos de Cristo, porque na cruz eu não tenho a minha decisão, porque quem vive não sou eu, mas quem vive em mim é Cristo. Nós precisamos voltar a carregar a mensagem da cruz nas costas, crucificar quem somos para que Cristo viva em nós. É essa a mensagem da cruz. Crucificar quem somos, negar quem somos, para que o caráter de Cristo se aperfeiçoe em mim e em você. Porque quando Jesus transforma, Ele até muda a profissão, mas não muda o instrumento. Não entendeu? Quando Jesus chama Pedro, Ele fala assim: você não vai ser mais pescador de homens. Pescador de homens pega o trem vivo para morrer. Agora, ou melhor, pescador de peixes. Agora você vai ser pescador de homens. Pega morto para fazer viver. E como assim Deus não muda o instrumento? Pedro pescava com rede. Quando jogava, pegava muito peixe. Jesus falou: também não vai pescar um trem com vara, não. Vai pescar com rede também. Joga a rede, quase 3.000 almas. Joga a rede, quase 3.000 almas. Pedro nunca pregou que ganhou só uma alma, era milhares. Porque quando Jesus transforma, Ele até muda o trabalho, mas Ele não muda o instrumento que Ele te usa. É por isso que quando Jesus te traz do mundo, se você sabe cantar, até Ele te faz uma cantora, mas é para a glória dele. Se você sabe falar, Ele até te traz para cá, mas é para você falar em nome dele. Porque Ele muda quem nós somos, mas não muda o instrumento que Ele mesmo nos deu. E aí? Está crucificado com Cristo ou está aos pés da cruz? Porque quem está aos pés da cruz consegue fugir, mas quem está crucificado não consegue sair do lugar. E aí na cruz a profecia se cumpre. Isaías 53, versículo de número 5: Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aí nós vamos para Gênesis 3,15, aonde Deus faz uma promessa e diz para o diabo: você ferirá o calcanhar da semente da mulher, mas este, com o calcanhar ferido, te ferirá a cabeça. O diabo feriu o calcanhar de Jesus na cruz, mas na cruz Jesus venceu o diabo. É isso que é estar crucificado com Cristo. É Jesus vencendo o nosso inimigo e dizendo assim: agora eu quero que você crucifique as suas vontades. Porque tem gente que olha para o passado e fala assim: que saudade daquela cerveja, que saudade da prostituição, que saudade das drogas, que saudade da noitada, que saudade das festas. E Jesus está dizendo: crucifica, crucifica, crucifica tudo aquilo que te afasta de Deus. A mensagem da cruz ainda é crucificar aquilo que nos afasta de Deus. A mensagem da cruz ainda é crucificar as minhas vontades para que as vontades de Deus reinem. Não sou mais eu que escolho, quem escolhe agora é Cristo. Porque eu escolhi estar crucificado com Ele. Irmão Vitor, mas para que tudo isso? E para que aqui eu quero encerrar? Para que tudo isso, irmão Vitor? Para que carregar a cruz? Para que estar crucificado com Cristo? Para que anunciar esse evangelho de cruz? Porque pregar a cruz de Cristo não dá ibope. Pregar a cruz de Cristo não dá glória a Deus. Pregar a cruz de Cristo não agrada ao público. Mas pregar a cruz de Cristo ainda transforma vidas. Porque se nós estamos
porque todos nós estávamos perdidos, mas um dia a cruz nos achou, e quando ela nos achou, Jesus disse para nós: tomai o meu jugo, que é leve, mas ainda é jugo, o meu fardo que é suave, mas ainda é fardo. Por quê, meu Vitor? Porque nós temos uma missão nessa terra. E que missão é essa, meu Vitor? É porque quando Cristo é crucificado, colocam ele no meio de dois ladrões. Um deles olha para Jesus e diz assim: se você realmente é esse rei dos judeus, por que você não se salva? Por que você não dá um jeitinho? Dá uma ordem, tira você da gente daqui. Só que o outro ladrão fala assim: mesmo na morte, você ainda tem a coragem de criticar esse nome. Aí o ladrão olhou na plaquinha e viu: rei dos judeus. Pensou: se é rei, tem rei. Olhou para Jesus e disse: deixa eu entrar no seu reino contigo. Jesus olha para ele e fala: ainda hoje. Não é amanhã, não é daqui a um mês, não é daqui a 2 horas, não, é agora. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Bom, Vitor, eu não entendi. Sabe por que Jesus te chama para carregar a cruz? Sabe por que fazer missões é fazer missões feridos? Sabe por que Jesus te chama a estar crucificado com Ele? É porque só na cruz que nós encontramos ladrões da cruz para anunciar o Evangelho. É só na cruz em que um dia nós iremos encontrar alguém que precisa do Evangelho anunciado. Se você não é crucificado com Cristo, você não encontra ladrões crucificados pelo pecado. Jesus te chama para essa missão, que é a missão de estar crucificado com Ele, para encontrar ladrões que estão crucificados no pecado e chegar e dizer: tem um paraíso que você não conhece, tem um reino que você não conhece, tem uma mensagem que você não conhece. E aí Jesus transforma a cruz do pecado em uma cruz de sangue e diz assim: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Sabe por que Jesus te traz um culto como esse e não deixa você parar? Sabe por que Jesus te traz um culto de missões e diz para você que a missão tem que continuar? É porque tem alguém esperando uma mensagem sua. É porque tem um ladrão da cruz esperando uma pregação sua. É porque tem um ladrão da cruz esperando um louvor seu. É porque tem alguém que precisa te escutar. É por isso que o Espírito Santo continua te sustentando. Ele não abre mão de você, porque alguém será salvo através da sua mensagem. Ontem na Santa Ceia, o Espírito Santo ministrou o meu coração. Quando eu vi amigos meus tomarem a ceia, ele falou assim: se você tivesse abandonado a cruz, você não veria essa cena. Quando eu estava ali, o Espírito Santo falou no meu coração: se a sua mãe tivesse abandonado a cruz, você não estaria aí pregando. Se ela tivesse abandonado a cruz, seu pai não estaria nesse púlpito. E o Espírito Santo tratou no meu coração dizendo: valorize a cruz que eu mesmo te preguei, porque se não fosse a cruz que outros carregaram, você não estaria ali. Se nós estamos aqui é porque a cruz mais pesada Cristo carregou. E a gente tem medo de carregar a nossa cruz todo dia. A gente tem medo de renunciar às nossas vontades. A gente tem medo de renunciar aos nossos projetos. A gente tem medo de renunciar aos nossos pecados, porque são prazerosos demais. Mas a mensagem de Cristo para você é: crucifica aquilo que tem te afastado de Deus. Tem um ladrão na cruz esperando a sua mensagem. Até quando você vai estar longe da cruz, deixando que ladrões morram, deixando que pecadores morram, sem escutar a mensagem que você tem que levar? Eu tenho que levar a mensagem para alguns, mas não para todos. Jesus te chama a levar a mensagem para alguém. Irmão Vitor, mas esse negócio de cruz é só sofrer? Esse negócio de cruz é só ser ferido, é só carregar a cruz? Não. É porque um dia, aleluia, Jesus, um dia, mesmo Jesus que veio, ele vai voltar. Aleluia. E ele fez uma promessa para a igreja dele.
que quando Ele voltar, Ele trocará a cruz que hoje nós carregamos por coroas. Tem um hino na Bíblia, um hino na harpa, que eu gosto muito, que é Rude Cruz, que ele diz assim: se eu amo a mensagem da cruz, a Bíblia diz, e o Salmo 18 vai explicar, que quando Cristo foi crucificado, em uma linguagem teofânica, ou seja, atribuindo características humanas a Deus, a Bíblia diz que das narinas de Deus saíram fumaça e fogo de ira. Ele montou em um querubim e foi circular no universo. Aí a Bíblia diz que o sol se apagou, que o sol se escondeu, a terra estremeceu. Sabe por quê? Os sacerdotes não perdoaram, o sol não perdoou, a terra não perdoou, o universo não perdoou. Mas enquanto Cristo estava na cruz, Ele soltou bem alto e disse: Pai, perdoa eles. Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus ministrou no meu coração dizendo para alguém aqui nessa noite: o perdão de Deus está liberado sobre a sua vida. Irmão, ouvindo, mas a multidão grita. Pois é, a mesma multidão que gritava Hosana, Hosana, gritou crucificam, crucificam. Enquanto nós dermos ouvido às multidões, nós vamos ser pessoas frustradas. A questão é, Jesus te convida a dar ouvido à voz dele nessa noite. Pai, perdoa. Pai, perdoa. Porque só quem precisou e precisa do perdão de Deus sabe o que é sentir isso na alma. Ontem foi o dia de nós lembrarmos desse perdão. Ontem foi o dia de nós lembrarmos desse sacrifício do perdoa, Pai. Se ontem você tomou ceia, é porque Jesus te perdoou aqui um dia. Não sei quanto tempo faz, se faz 30 anos que você aceitou Jesus, se faz 2 semanas, se faz um mês, não sei. Mas é porque um dia o perdão de Cristo foi liberado sobre a sua vida. E na cruz Jesus deu o último brado: Pai, tetelestai, está consumado. Toda vez que você vir ao culto, eu peço a permissão do pastor para que a igreja se coloque para me encerrar. Toda vez que você vir ao culto, chegue aqui e não olhe mais com uma ótica humana. Não venha mais ao culto como se fosse uma reunião qualquer. Olhe pela ótica da cruz. Qual o valor que temos dado pelo Cristo que carregou a cruz? Irmão Vitor, mas Cristo já carregou. Então te faço outra pergunta: qual o valor temos dado ao Espírito Santo que habita na igreja e nos ajuda a carregar a nossa cruz?
Nós temos chegado à igreja e temos vindo aqui como se fosse só mais uma reunião. Mas eu me lembro que eu estava assim também. E aí um dia Jesus chegou para mim e falou assim: até quando você está indo para a minha casa para me servir e está indo como se fosse só mais um culto? Aí eu falei para Deus: Pai, se o Senhor estiver procurando só um lá dentro, se for só um que o Senhor estiver procurando, pelo menos me acha. Porque a gente está esperando que os outros carreguem a nossa cruz. Nós podemos até ajudar uns aos outros, mas a minha cruz é minha, a sua cruz é sua, a sua adoração é sua, a minha adoração é minha. Que igreja é essa do arrebatamento que estamos esperando Cristo sem carregar a nossa cruz? Irmão Vitor, eu não gosto desse tipo de mensagem, eu também não, mas a mensagem que Cristo brinca no meu coração é: eu estou voltando, eu preciso da minha igreja carregando a cruz dela. Glória a Deus. Não tem como Cristo levar uma noiva sem cruz, uma noiva sem sangue, uma noiva que não é santa. Que o Espírito Santo toque em nossos corações para que voltemos a ser, a carregar a nossa cruz e estar crucificado com Cristo. Porque tem ladrões, tem almas, tem pecadores que estão perecendo aí fora, que precisam que levemos a mensagem da cruz para eles. O perdão de Deus está liberado nessa noite. Eu não poderia deixar de fazer um convite. Tem alguém para Jesus nessa noite? Ou tem alguém para reconciliar nessa noite? Você que ainda não é crente, ainda não é cristão, que falou assim: eu preciso da mensagem da cruz. Eu preciso carregar essa cruz de novo. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, Jesus te perdoa e te convida a carregar a sua cruz de novo. Você que já foi na presença de Deus, já andou com Cristo, mas por algum motivo deixou a sua cruz cair no meio do caminho, Jesus te convida a pegar a sua cruz aqui de novo. Irmão,